Olá! Hoje vamos falar sobre a gestão eficaz das reclamações em 5 passos. Mas a primeira pergunta que se nos coloca é: porquê que as pessoas reclamam? No mundo atual em que vivemos, eu costumo dizer que reclamar é tão natural como respirar. Que quando nós reclamamos, nós alteramos a nossa forma de estar, que logo é entendida pela pessoa que recebe a reclamação, através do nosso tom de voz, da expressão do nosso rosto, por toda a nossa linguagem corporal, o que demonstra a nossa insatisfação. Um reclamante, que tipo de pessoa é? É uma pessoa irritada, que não é a mesma coisa que uma pessoa difícil. Quando uma pessoa de bom trato fica irritada, ela pode ter momentos de irracionalidade, de muita emotividade, mas não deixa de ser atenciosa, simpática e bem educada. Já as pessoas difíceis têm necessidades psicológicas de obter atenção através de comportamentos negativos, muitas vezes intempestivos, o que torna muito difícil a comunicação com eles. Mas é sobre os clientes irritados que vamos falar. Primeira questão: porquê que os clientes ficam irritados? Eles ficam irritados por várias razões. E vou aqui listar 2 ou 3 só para nós compreendermos. A primeira razão é que ele fica irritado porque as expectativas que ele trazia ao entrar no estabelecimento não foram satisfeitas. Por exemplo, por um atendedor não lhe prestar atenção. A segunda, por já estar irritado com alguém, já bem irritado da sua vida. Terceira, porque está cansado, estressado ou frustrado. E por última, é muito importante, é porque pode acontecer que alguém na empresa, na organização, lhe tenha prometido algo que não foi cumprido. Mas o que é que querem os clientes irritados? Ser levados a sério, ser tratados com respeito, que seja tomada uma ação imediata, que o problema seja devidamente resolvido e, fundamentalmente, ser escutados. Nós podemos então dizer que, e para criar aqui uma mnemónica, como todos sabemos, uma forma simples de nos lembrarmos das coisas, vamos então situar os 5 passos, mas no A, E, I, O, U. Sendo que o primeiro, o A, a primeira vogal, é exatamente aquilo que nós chamamos fundamental: aceitar a reclamação. Quando aceitamos a reclamação, o cliente sente-se reconhecido pela nossa disponibilidade e aceitação e predispõe-se a comunicar toda a sua irritabilidade. Qual é o objetivo deste aceitar? Reforçar sempre no cliente a convicção que a sua reclamação é para nós muito importante. De forma que o cliente interiorize que acreditamos nele e que tudo vamos fazer para resolver a situação e manter a sua confiança. Mas para isso temos de ter uma comunicação assertiva. Com uma frase simples, por exemplo: agradecemos que nos tenham contactado, senhora ou senhoras de X, pois tal facto permite-nos encontrar uma solução para a situação e também, e em conjunto, vamos encontrar a resposta. Mas temos de ter aqui uns procedimentos: sorrir com os olhos, usar o nome do cliente desde que o conheçamos e focalização total no cliente. Agora, há procedimentos que não podemos ter. Estamos a falar do aceitar. Atitudes de autodefesa, de ataque e agressividade, e expressões que aumentem a irritabilidade do cliente. Como, por exemplo, pedir desculpa logo de imediato, ou dizer a frase ainda pior: tenho toda a razão. Normalmente o cliente responde: mas eu não quero ter razão, eu quero é que me resolvam este assunto. O segundo passo, a que corresponde, portanto, a letra E, é escutar o cliente. O que é que nós, neste passo, vamos conseguir quando nos disponibilizamos a escutar o cliente? Ganhar a confiança dele, que ele automaticamente fica reconhecido porque nós o aceitamos e o acolhemos positivamente, e vamos escutá-lo. Escutá-lo é algo que há aqui uma diferença entre o ouvir e o escutar. Ouvir é percepcionar algo que está à minha volta, enquanto que escutar é interpretar, que depois vamos ver, quando chegarmos à letra I, a importância que isso tem. Qual é o objetivo de escutarmos o cliente com toda a atenção? Primeiro é porque nos colocamos logo na posição dele, e o cliente fica perfeitamente mais tranquilo. E também conseguir, por essa via, a compreensão e a simpatia do próprio cliente. A tal comunicação assertiva no escutar
lamentar o sucedido, lamentamos realmente todas as situações que causámos, são situações que não deviam de acontecer. Pedir desculpa pelos incómodos provocados, caso seja necessário. Compreendo e, nunca dizer compreendo mas, porque o mas aqui é uma adversativa, e depois dizer vamos resolver a situação. Quais são os procedimentos que devemos ter? Escutar e manter a focalização total no cliente e transmitir pela linguagem corporal e verbal grande interesse por ele. Há procedimentos que não devemos ter no escutar. Dar soluções imediatas, sem deixar o cliente terminar a sua exposição, ou ter atitudes de interrupção para com o cliente, sem nenhuma razão para o fazer. Chegamos exatamente ao I, que é o terceiro passo, que é a capacidade que nós temos de interpretar a reclamação para o que já se deve ter uma ideia muito clara das razões que o cliente apresenta. Qual é o objetivo de interpretar? É compreender a situação que o cliente está a apresentar sobre o ponto de vista dele e não sobre o nosso, claro. Qual é o tipo de comunicação assertiva? É fazermos perguntas abertas e ou fechadas conforme as necessidades que temos que ter para ficar mais esclarecidos. Procedimentos a ter é, alterei aqui o que eu há pouco disse, escutar e interpretar é fundamental, portanto, a tal concentração total no que o cliente diz e transmitir pela linguagem as nossas atitudes de partilha e de compreensão. Não devemos ter uns procedimentos como, por exemplo, expressar ideias pré-concebidas, uma delas é esta, mas de certeza absoluta, que o senhor cumpriu tudo aquilo, os requisitos que eu lhe disse que devia fazer em relação, se for o caso de uma aparelhagem, e muito menos responsabilizar o cliente pela ignorância ou má utilização do produto ou serviço. Chegamos então ao O, que é o quarto passo, orientar o cliente na reclamação. É uma fase de elevada estratégia, que se não for bem conseguido pode representar a perca do cliente. O objetivo de orientar o cliente é solucionar a situação, satisfazer o cliente e recuperar o cliente. Para isso vamos ter que fazer uma comunicação assertiva. Para recuperar, para orientar o cliente, vamos dizer, vamos fazer assim, assim. Com certeza que este poderá ser o caminho. Vamos acordar o seguinte, e esta solução é do seu agrado, não é? Tem outra ideia? Não podemos é ter outro tipo de procedimento, como por exemplo, aliás, desculpa, aqui também temos que ter, eu ia dizer o não ter, mas temos aqui um procedimento a ter antes do não ter. É que temos que atuar com dinamismo e capacidade de intervenção. O cliente tem que sentir nas nossas palavras entusiasmo e uma vontade absoluta de que queremos ultrapassar a situação. Para isso, devemos ser muito assertivos. Ser assertivo é ser afirmativo, muito objetivos, muito claros e precisos. Um pouco eu estava a antecipar os procedimentos a não ter, porque aqui nesta fase, de facto, a orientação, há aqui uns 5 procedimentos que não devemos ter. Palavras e promessas vagas. Vamos tentar, nunca se diz vamos tentar. O cliente sabe logo à partida que aquele assunto fica ali parado. Vamos dar o nosso melhor, mas estamos ali para quê? Não é para isso? Vou passar ao meu colega. Vou passar ao meu colega? Não. Vou dizer, vou passar ao departamento tal, que vai encontrar a solução. E essa palavra horrível que nós muito utilizamos, o talvez não pode ser usado. E o último passo é ultimar. Ultimar o que significa? É fechar, é finalizar, onde vamos apresentar as soluções possíveis e procurar obter a concordância do cliente para as mesmas, é evidente. Qual é o objetivo deste ultimar? Ultrapassar a insatisfação do cliente, quando ele connosco vem ter. E assegurar-nos do grau da mesma satisfação após a solução que vamos dar. Qual é a comunicação assertiva? Perguntar ao cliente, esta solução que estamos aqui a delinear vai ao encontro das suas expectativas? E depois uma pergunta muito importante. Com esta solução, mantém-se o nosso cliente? Conseguimos, de facto, porque a sua reclamação foi para nós uma grande oportunidade. Por isso é que lhe estou a perguntar se mantém como nosso cliente. Qual é os procedimentos que devemos ter neste ultimar? Obter a concordância total por parte do cliente e depois uma coisa muito importante, um sorriso no olhar. Procedimentos a não ter. A partir do início que o cliente tem que ficar satisfeito com a nossa proposta, pois tudo foi feito para tal. É evidente que no tratamento das reclamações, na gestão das reclamações, há sempre aquela sensação que poderíamos ter feito mais. Não é este o caso.
Este vídeo enquadra-se na perspectiva de que se é importante atender bem o cliente, se é importante termos com ele toda uma atitude relacional, é muito importante não temer nunca uma reclamação do cliente. A palavra reclamação é uma palavra composta muito curiosa. Tem um verbo no meio, que é o verbo clamar, tem um sufixo ação e tem um prefixo re. O verbo clamar em português significa chamar. O sufixo ação significa dinâmica. E o re, prefixo, significa reforço. Uma reclamação é a grande oportunidade que o cliente nos dá. E não esqueçam, uma reclamação não devidamente tratada e trabalhada leva o cliente a fazer com que faça a reclamação com os pés. Que quer dizer que é nunca mais voltar a pô-los dentro do nosso estabelecimento. Muito obrigado. Até uma próxima.